todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Estou me ouvindo aqui, mas o Senhor é bom. Glória a Deus. E agora? Com som, sem som, glória a Deus e aleluia. Agora voltou. Quer calar minha voz? Todavia me alegrarei. Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Como sempre, pretendo ser bem breve em compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Amém? Pai, bendito seja o teu nome, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra por si só, Deus, ela já fala aos nossos corações, Senhor. Aquieta-nos nessa noite, em nome de Jesus, e fala como o Senhor quiser falar, Deus. É o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bom, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala justamente de uma família. Fala de um homem que tinha o nome de Eucana, e esse homem, ele tinha duas mulheres. Os irmãos, eu acredito que já conhecem a história. Uma se chamava Penina, e a Bíblia chega a relatar que ela tinha filhos e filhas. Ana, por sua vez, não tinha filhos, porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana, ou seja, Ana era estéril, não podia dar filhos a Eucana. E eu fui pesquisar, procurar saber o significado da palavra estéril. E estéril é aquele que nada produz, que não dá frutos, é incapaz de procriar, é infecundo, é infértil. Era tudo isso que Ana era, ela não podia dar filhos a Eucana. A Bíblia chega a dizer que esse homem chamado Eucana, ele subia uma vez no ano para oferecer um sacrifício ao Senhor em Siló. E ele pegava parte do seu sacrifício e dava a Penina e também as suas filhas e seus filhos. Mas a Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele amava a Ana. Mas algo me chama a atenção, mesmo Eucana fazendo tudo isso por amor a Ana, mas ainda existia um vazio, ainda existia algo, um desejo no coração de Ana que precisava ser suprido, talvez, quem sabe, um sonho que ela tinha, que era de ser mãe, de dar luz a um filho. E no versículo 6 e 7 tem algumas coisas que me chamam a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos. No versículo 6 e 7 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e
todas as vezes que Ana subiu à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Irmãos, quando eu vi esse texto falando justamente daquilo que Ana sofria pelo fato de não ter um filho, e a outra companheira do seu marido, todas as vezes a irritava, a provocava. E eu acho isso muito interessante, irmãos. Eu cheguei a pensar que muitas vezes nós somos afrontados, provocados e perseguidos pelos nossos inimigos constantemente. Era justamente o que o texto está dizendo, que Ana sofria dessa perseguição, ela sofria dessas afrontas, já não bastava não dar filhos, ainda tinha que ouvir todos os dias afrontas de Penina, a irritando constantemente. A Bíblia diz que todas as vezes que ela subia, anualmente para sacrificar o Senhor, a Penina a irritava constantemente. E eu cheguei a pensar algo, irmãos. Nós passamos constantemente por essas afrontas todos os dias, e algo me chamou a atenção, que essas afrontas vinham provavelmente todos os dias, mas a Bíblia diz e declara certamente que quando ela subia para oferecer sacrifício ao Senhor, Penina a irritava e afrontava a Ana no caminho, penso eu. E eu cheguei a pensar, meu Deus, como não é diferente comigo, como não é diferente com os irmãos. Quem sabe muito de nós que estamos aqui nessa noite está sendo afrontado todos os dias pelo nosso adversário. Talvez você vem, sai de sua casa, se arruma, vem com a intenção de vir à igreja para oferecer o melhor sacrifício ao Senhor, mas o inimigo se levanta para afrontar, para irritar, para tentar te abater, dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Quem sabe tem pessoas que têm filhos que ainda estão nas drogas, e o inimigo se levanta e diz: que adianta você ir para a igreja, oferecer sacrifício a Deus e chegar em casa e encontrar o seu filho drogado? Que adianta você estar na igreja oferecendo sacrifício a Deus, se o seu marido não muda, ele não é transformado, o seu marido continua bebendo, continua se prostituindo? Quem sabe essas lutas, essas afrontas continuam acontecendo constantemente conosco, mas para você que está enfrentando tudo isso, eu tenho uma palavra para você: não desanime, continue perseverando, porque assim como o Senhor se lembrou de Ana quando orou, de ti também se lembrará o Senhor. Você não pode desistir, você tem que perseverar. E eu cheguei a pensar, eu fiquei meditando sobre essas coisas, irmãos, acerca das afrontas, das perseguições, das provocações. E o que vai fazer a diferença, irmãos, diante de tudo isso, é a posição que nós tomamos diante dessas coisas. Diante das provocações, das afrontas, das perseguições, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é a posição que eu tomo diante delas. Existem duas opções. Existem duas opções para você. Ou você decide nessa noite, você, diante dessas provocações, você aceita as afrontas, desiste, desanima e morre. Ou você se levanta em oração e luta em Deus contra todas essas afrontas, assim como Ana fez no versículo 10 e no versículo 11, onde ele diz que ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor, o versículo 10 diz assim: e ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, Ana não ficou se fazendo de vítima, ela não ficou murmurando, pelo contrário, ela foi diante daquele que podia resolver a sua situação. E às vezes a gente perde muito tempo, irmãos, murmurando, se queixando, ao invés de nós dobrarmos o nosso joelho, se prostrar diante do Senhor. Assim como a irmã pregando hoje pela manhã, ela disse que o coração dela estava angustiado, mas quando ela orou ao Senhor, Deus trouxe uma palavra a ela: eu estou contigo, minha serva. Eu estou contigo, minha serva. Eu estou contigo, minha serva. Porque é assim, irmãos, quando nós nos dobramos, nós oramos ao Senhor, nós saímos de lá sim, com uma palavra, e a nossa vida não é mais a mesma.
A Bíblia diz que Ana, quando ela orou ao Senhor, e o Eli, o sacerdote, ela liberou a bênção sobre a vida de Ana. A Bíblia diz que ela saiu com um semblante diferente. Ela saiu com um semblante diferente depois da oração. Talvez, irmãos, quem nunca passou por isso, eu já passei, de estar angustiado, às vezes ansioso por algo que eu venho pedindo ao Senhor, mas eu dobro meu joelho e entro na presença de Deus, e eu saio dali com paz no meu coração, eu saio dali com mais esperança, eu saio dali com mais convicção, a minha fé aumenta, a minha fé cresce. Por quê? Porque Deus, Ele traz essa esperança dentro de mim. Na oração. É na oração, irmãos, e nós não podemos aceitar essas afrontas. O diabo tem tentado de todas as formas, tentar abater os servos de Deus, tentar afrontar, tentar diminuir, tentar fazer que ele venha paralisar. O que ele quer, irmãos, é fazer, não é que você saia talvez da igreja, não. Ele quer que talvez você fique na igreja, mas paralisado, sem frutificar, sendo como Ana, estéril, infecundo, infértil, incapaz de procriar. O diabo talvez não queira que você saia, quer que você fique talvez na igreja, mas paralisado inutilmente. E Deus não quer isso para você. Deus não tem isso para você. Deus tem algo melhor, mas para isso você precisa tomar uma posição hoje, como Ana fez, orou ao Senhor e o Senhor se lembrou de Ana. Irmãos, eu estava meditando acerca de lembrar, isso é algo muito sério, porque no versículo 11, quando ela começa a orar, falando ao Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva e dela não te esqueceres, quando eu vi esse texto, lembrar, o cuidado de Ana em sua oração era de ser lembrada e não esquecida pelo Senhor, e isso me fez lembrar desse texto. Quem aqui conhece, quem puder abrir aí, em Isaías capítulo 49, em Isaías capítulo 49, é um texto que me chama muita atenção. Lembre que lá Ana está orando: Senhor, se da tua serva te lembrar e dela não esquecerem, e me der um filho, eu entregarei ele ao Senhor. Mas ela pediu: Senhor, se o Senhor te lembrares, se o Senhor não se esquecer, se o Senhor te lembrar, o cuidado, a preocupação de Ana era de não ser esquecida pelo Senhor. Ela queria ser lembrada, e me fez lembrar desse texto do capítulo 49 de Isaías, nos versículos 15 e 16, que diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: ainda que a mãe, que amamenta, viesse a esquecer do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. No versículo 16 ele ainda completa dizendo: vê nas palmas das minhas mãos, te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Irmãos, Deus disse que Ele gravou o seu nome, o meu nome, nas suas mãos. E eu fiquei pensando, quando eu leio esse texto, gravar nas mãos. Eu não sei agora com a facilidade do celular, mas antigamente, quando alguém se encontrava com outra pessoa e falava assim: anote aí meu número aí. Ela não tinha celular, não tinha onde anotar. Onde é que ela anotava? Para não esquecer, nas mãos. Ela pegava uma caneta, não tinha papel, mas tinha a palma da mão para anotar aquilo, para não esquecer. E eu entendo que todas as vezes que o Senhor, Ele levanta as suas mãos para abençoar, Ele olha para as suas mãos e vê o seu nome lá escrito nas suas mãos, Ele se lembra de mim, de você. Deus, Ele não se esqueceu de você. O cuidado, o desejo de Ana era que o Senhor não esquecesse dela, para que o Senhor se lembrasse dela. Às vezes nós enfrentamos certas lutas, irmãos, que a gente chega a pensar isso, que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus não se esqueceu de nós. Deus, Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Ana desejava isso, que o Senhor não se esquecesse dela, que ela fosse lembrada. Mas no versículo 19, o Senhor lembrou de Ana. Volta lá novamente em Samuel, capítulo 1. A gente vai ver que o Senhor, Ele fala e Ele cumpre. Aleluia. No versículo 19, no versículo 20, a Bíblia deixa bem claro que aquela petição de Ana foi ouvida.
E no versículo 19 diz assim: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa. A Ramá e Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor, e o Senhor, aquele que tem o seu nome gravado nas suas mãos, se lembrou de Ana. Se lembrou de Ana. Será que Deus, Ele se esqueceu de você? Eu sei que às vezes gera essa pergunta no nosso coração: Senhor, onde é que o Senhor está? Que eu estou enfrentando isso e o Senhor não está vendo. Ele não perde o controle. Ele está vendo. Ele não chega nem antes nem depois. Ele não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Talvez Ele esteja provando a minha e a sua fé. Mas Ele não se esqueceu de você. Quem sabe você veio aqui nessa noite porque você foi trazida pelo Espírito de Deus. Isso é uma ação de que Deus não se esqueceu de você. Ele te trouxe aqui porque Ele deseja assim mudar a sua vida. Ele deseja assim escrever uma nova história. Mas isso não depende somente de Deus. Você também participa disso. Você precisa confiar e entregar a sua vida a Ele. Isso é algo muito sério. No versículo 20 fala assim: passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho, e chamou Samuel, dizendo: tenho o pedido ao Senhor. Ela gerou o filho. Talvez esse era o desejo do coração de Ana, o sonho de Ana. E eu estava pensando sobre isso, sobre sonho. Eu estava pensando sobre sonho, falei, meu Deus, quem sabe esse era o sonho de Ana, porque todos os dias, diante das afrontas, diante das provocações, um desejo ardeu no coração dela, um sonho de ter um filho. E essa questão de sonho, eu comecei a pensar, porque hoje a gente escuta as pessoas dizendo para muitas pessoas, dizendo assim: não pare de sonhar. Hoje a gente escuta muito isso: não pare de sonhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não se escandalize com o que eu vou dizer. Existem muitas pessoas que às vezes é necessário dizer: pare de sonhar. Por que isso, irmão Tiago? Porque esse sonho não tem nada a ver com os sonhos que Deus tem para aquela pessoa. Tem pessoas que estão sonhando muito, e Deus está olhando e falando: meu filho, minha filha, você está sonhando, mas esses não são os sonhos que eu tenho para você. É duro, mas é a verdade, irmãos. E a gente escuta muito: não pare de sonhar. Mas às vezes é necessário dizer para algumas pessoas: pare de sonhar e volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar os sonhos de Deus. E isso, irmão, está relacionado à sua vontade. A vontade de Deus, onde a Bíblia deixa bem clara que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Talvez você tenha sonhado como Ana, mas que você entre em Deus nessa noite desejoso, decidido a abrir mão dos seus sonhos e voltar a sonhar os sonhos de Deus. Você sabe o que Deus tem sonhado para a sua vida. Irmão, que palavra dura. Eu estava sonhando com isso. Meu querido, eu volto a dizer, isso está relacionado à vontade de Deus. Ainda que seja difícil para você, a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Então vale a pena. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o sonho, o seu sonho, tem que estar relacionado à vontade de Deus. E esse sonho tem que ser para glorificar a Deus. Esse sonho tem que estar relacionado à vontade de Deus. E esse sonho tem que ser para glorificar a Deus. Porque Ana sonhou. E o sonho de Ana era ter um filho. Mas quando ela teve um filho, ela entregou. Ela entregou o seu sonho. Irmãos, isso não é fácil. Mas não é fácil nem para mim, nem para você. Mas mesmo assim, a vontade de Deus, ela é boa.
ela é perfeita e ela é agradável. Versículo 28, 27 e 28, você vai ver como isso se cumpriu, porque Deus lembrou de Ana. E a vida de Ana mudou. Versículo 27 diz assim: por este menino orava eu, dizendo ela a Eli, quando ela se apresentou depois de 1 ano, a criança já tinha desmamado, como ela tinha feito o voto ao Senhor. E ela volta no 27 e diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Aleluia. Os sonhos de Ana se tornaram os sonhos de Deus, que o profeta Samuel foi um dos profetas que Deus usou e não deixou que uma palavra sua caísse por terra. Irmãos, isso é algo muito sério. Ana não tinha filho, mas Ana não desistiu enquanto ela não concebeu um filho e deu à luz. Isso é algo muito sério. Talvez você tenha pensado, você tenha orado a Deus, tenha pedido a Deus. Não desista, continue pedindo, perseverando como Ana. Porque no tempo certo a vitória virá. Amém? Como foi dito antes, Deus não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega no tempo certo. Ele chega no tempo certo. Irmãos, isso é algo muito sério. Talvez haja na sua vida alguma área estéril. E Deus pode mudar a sua vida hoje. Eu não sei em que área da sua vida tem sido estéril, não tem frutificado, tem sido infecundo, infértil. Mas Deus nessa noite Ele quer mudar. Mas você precisa também dar um passo para isso. Amém? Que essa palavra ela tenha entrado no seu coração.